cantarmos o hino que está sendo tocado neste momento. 1, 3, 3, exultação. Vamos cantar esse hino muito precioso. Tributai, ó vós remidos, gratos hinos a Jesus. Tendes uma herança boa, abrigada em sua luz. Pois cantai com alegria, que descanso vós tereis, e no derradeiro dia a Jesus encontrareis. Vamos cantar. 1, 3, 3. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo Deus, bendito Pai Celestial, já estamos no último domingo do mês de fevereiro, último domingo de fevereiro, último dia de fevereiro. Até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou. Durante todo esse um ano já de pandemia, o Senhor permitiu que a Tua igreja estivesse com as portas abertas, o Senhor permitiu que a Tua palavra fosse anunciada, e, ó Deus, te louvamos, porque podemos estar novamente aqui com gratidão, com alegria, louvando ao Senhor, proclamando a Tua palavra, através de hinos cantados, hinos tocados, através da Tua palavra anunciada do púlpito. Te louvamos, Senhor, por podermos ter esse privilégio de, ainda enquanto a igreja está sobre a face da terra, nos reunirmos fielmente, como é a vontade do Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque temos paz, porque temos segurança, porque estamos, ó Deus, andando conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo, que sempre está conosco, sempre nos sustenta, sempre nos guarda, sempre nos protege. Te louvamos, ó Deus, pela Tua igreja e pedimos, ó Deus, o despertamento dos cristãos ao redor do mundo, Senhor. O adormecimento chegou, infelizmente acelerou rapidamente, mas isso também é um bom sinal, de que logo o Senhor Jesus virá para nos buscar. Pena para os que ficarem para trás, mas para os que estão despertos e que estão vigilantes, será um momento mais alegre, mais festivo, mais radiante possível. Te louvamos, portanto, que nós, os remidos, podemos te louvar, podemos te servir com fidelidade e com amor.
Pedimos que fales aos nossos corações nesta manhã, durante todas as participações no culto. Teremos solos, teremos trio, teremos quarteto, teremos conjunto instrumental, teremos a participação de vários jovens que estão conosco hoje. Nem todos puderam vir, mas te louvamos por todos os que estão hoje aqui, cantando e louvando ao Senhor com alegria, com prazer, com todo entusiasmo. Abençoe, ó Deus, nessa fase tão bela da vida, com tantos ideais, com tantos objetivos, que todos os jovens da tua igreja, Senhor, busquem ao Senhor em primeiro lugar. Que as crianças sejam educadas no caminho do Senhor, buscando ao Senhor em primeiro lugar. Que os casais, que as famílias, todos busquemos ao Senhor em primeiro lugar, seguros de que todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Muito obrigado, Deus, por esse privilégio. Pedimos a tua bênção sobre o Brasil, sobre o mundo, Senhor, desgovernado, e o palco está preparado para a manifestação do anticristo. Então, enquanto a igreja está sobre a terra, enquanto o teu Santo Espírito está aqui sobre a terra, possamos nós trabalhar e servir com alegria e com amor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
conforme a tua infinita graça. Ó Pai, perdoa a minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia sim alcançarei. Mas uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei
queridos irmãos, para abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 1, versículo 36. Hoje vamos ouvir sobre o anticristo. Quem é? Quando virá? Está para se manifestar. E nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, queridos irmãos, para não entrarmos nesse período de grande tribulação que está para iniciar. Lemos na palavra do Senhor, Lucas capítulo 21, versículo 36, o Senhor Jesus dizendo, Lucas capítulo 21, versículo 36. Diz a palavra do Senhor, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Orando, vigiando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. O Senhor Jesus já avisou. O Senhor Jesus quer que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos com a nossa atenção voltada para a sua palavra, com os nossos corações inundados com a sua palavra, e não percamos tempo com as coisas do mundo, porque muitos, infelizmente, vão atravessar pelo reinado do anticristo que está para se manifestar. O anticristo, quem será? Quando virá? A Bíblia responde estas perguntas. Em primeiro lugar, quem será o anticristo? Segundo a palavra do Senhor, ele será um ditador mundial. Esse homem vai exercer toda a sua crueldade. Esta pessoa que estará sob o domínio de Satanás, incorporado por Satanás, ele vai exercer o seu domínio animalesco no mundo. Em Apocalipse capítulo 12, vamos ler alguns versículos ali. Apocalipse capítulo 12, vamos ler o versículo 3, 4, 7, 8 e 9. Apocalipse capítulo 12, diz a palavra do Senhor no versículo 3. Apocalipse 12, versículo 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça, as suas 7 cabeças, 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Versículo 7 agora. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Versículo 8 e 9. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Todo mundo será submetido ao reinado deste imperador que vai se manifestar. O seu domínio será brutal. O seu domínio será em todo o mundo, como o mundo ainda nunca viu. E olha que o mundo já viu tragédias. Olha que o mundo já viu sangue escorrendo. Olha que o mundo já viu Nero. Muita gente achou até que Nero era o anticristo. Muita gente viu Hitler, e muitas pessoas disseram que Hitler era o anticristo. Muitas pessoas viram Joseph Stalin, e muitas pessoas até acharam que ele era o anticristo. Muitas pessoas viram Mao Tse-tung. Todos esses nomes, exceto Nero, foram no século passado. E muitas pessoas acharam que esses homens eram o anticristo. Mas, meus irmãos, o reinado do ditador mundial, do anticristo, esses reinados anteriores parece que foram brincadeira. Vai ser brutal. Em Apocalipse capítulo 13, ele é chamado de a besta. Nos versículos 1 e 2, diz a palavra do Senhor.
E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. É chamado de a besta porque vai ser um reinado animalesco. Vai ser um reinado terrível sobre os amoradores de toda a terra. Em Daniel capítulo 7, versículo 7, diz que ele é um animal terrível. Querem saber quem é o anticristo? O mundo quer saber? Ele é um animal terrível. Daniel capítulo 7, versículo 7. Vamos abrir as nossas Bíblias para lá. Daniel capítulo 7, versículo 7. Diz a palavra do Senhor, Daniel capítulo 7, versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Um animal terrível, a besta que vai destroçar o mundo, o pior período que esse mundo já viu, e todos os outros anos parece que vão ser brincadeira de criança, parece que vão ser historinha de criança. O apóstolo Paulo o chama de iníquo ou iníquo, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 8, apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, chama este homem, esse ditador, o anticristo, o chama de iníquo. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Iníquo quer dizer comportamento perverso, uma pessoa de comportamento injusto, de comportamento maligno. Isso é que é iníquo. Um animal terrível, uma besta que vai dominar o mundo e impor o seu regime satânico e diabólico. Apóstolo Paulo chama de anticristo, que vai aparecer na última hora. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 22. 1 João capítulo 2, versículos 18 e 22. Diz a palavra do Senhor, 1 João capítulo 2, versículo 18 e depois o 22 também. Diz assim a palavra do nosso Deus: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos já se têm feito anticristos, porque o conhecemos, por onde conhecemos que já é a última hora. Versículo 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que o Senhor Jesus é o Cristo? É esse o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Também o Senhor Jesus diz que esse homem virá em seu próprio nome. O Senhor Jesus falou: eu vim em nome de meu Pai e vocês não ouviram. Uma outra pessoa virá em seu próprio nome, a esses vocês ouvirão. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 43. Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 43. O Senhor Jesus avisando que esse iníquo, que esse anticristo, que essa besta, esse animal maligno, esse animal perverso, ele virá em seu próprio nome. João capítulo 5, versículo 43. Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a este aceitareis. Irmãos amados, infelizmente os judeus até hoje rejeitam o Senhor Jesus como Senhor, Salvador e como Messias, até hoje. Os israelitas já sofreram tanto por rejeitarem o Senhor Jesus, mas outro vai surgir, o anticristo vai surgir, e eles vão achar: chegou o nosso Messias. Eles já estão proclamando isto. Os rabinos judeus estão falando: o nosso Messias está para chegar. Eles estão falando isso.
Se as pessoas não querem crer na palavra de Deus, então ouçam o que as pedras estão falando. Os próprios rabinos judeus estão dizendo: o nosso Messias está por chegar. E fale sobre o Senhor Jesus, o Messias de Deus. Fale sobre ele lá em Jerusalém. Fale em Israel. Eles vão dizer que é um impostor. Eles vão dizer que é uma pessoa que enganou as multidões. O Senhor Jesus, o Messias, eles rejeitaram. A verdade, eles rejeitaram. A mentira, eles vão aceitar. Isaías capítulo 28, versículo 15, diz a palavra do Senhor. Isaías capítulo 28, versículo 15. E não é o que está acontecendo hoje também no mundo, queridos irmãos. A verdade é dita, a verdade é proclamada, mas as pessoas preferem a mentira. É admirável como as pessoas preferem a mentira. Já contei para os irmãos que há 2 semanas atrás uma pessoa ligou para mim, uma senhora ligou para mim, está atravessando por muitas lutas na sua vida, no seu casamento, na sua vida financeira, em todas as áreas da vida, está atravessando por duras provas. Ligou para mim e eu falei: você está no caminho errado, me desculpe, você está no caminho errado. O que você está fazendo com a sua vida espiritual? O que você está fazendo com a sua vida conjugal? O que você está fazendo com a sua vida financeira? Está totalmente errado. Pô, bateu o telefone. Eu só fiquei olhando. Não quer conversar comigo. Uma semana depois, a palavra de Deus começou a incomodar. Pastor, você não devia ter falado assim comigo. Eu estou precisando de apoio. Você precisava ter dito: vai dar tudo certo na sua vida. Eu falei: bem por ser pastor eu não posso mentir. Bem por ser servo de Deus eu tenho que falar a verdade. Bem por servir ao Senhor eu preciso dizer que a sua vida vai terminar mal se continuar nesse caminho. Mas é admirável como as pessoas gostam de ouvir a mentira, não é verdade? Eu falei para ela: eu prefiro uma mentira amarga do que uma mentira, eu prefiro uma verdade amarga do que uma mentira doce. Você também não prefere? Mas não é verdade que muita gente gosta do doce? Gosta do doce. Fala o que eu gosto de ouvir. Os judeus, eles não aceitaram a verdade, mas vão aceitar a mentira. Isaías capítulo 28, versículo 15, diz a palavra do nosso Deus. Isaías 28, 15. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Meus irmãos, quem em sã consciência pode falar uma coisa dessa? Fazer aliança com a mentira, fazer aliança com a morte. Quando Pilatos estava julgando o Senhor Jesus Cristo, ele pegou uma bacia com água, lavou as mãos e falou para os judeus, para os israelitas: esse homem é inocente, eu estou livre do sangue deste homem. Qual foi a resposta dos israelitas, irmãos amados? Qual foi a resposta deles? O sangue desse homem caia sobre nós e caia sobre os nossos filhos. Irmãos, temos que tomar cuidado com o que nós falamos. E não é o que aconteceu nesses 2000 últimos anos. O sangue do Senhor Jesus caiu sobre eles, mas não para limpá-los, porque eles não quiseram o sangue do Senhor Jesus para limpá-los, mas tem sido uma maldição na vida deles, porque rejeitaram o Messias. Mas o Senhor Jesus falou: eu vim em nome do meu Pai, vocês não aceitaram. Outro virá em seu próprio nome, Satanás virá no próprio nome. A mentira, fizemos aliança com a mentira. O Senhor Jesus falou: ele é mentiroso e pai da mentira. Os judeus fizeram aliança com a mentira. E meus irmãos, eles vão acreditar, no começo eles vão acreditar, 3 anos e meio eles vão acreditar que o Messias deles chegou. Quando Satanás se manifestar como anticristo, como a besta, esse animal perverso, os judeus vão achar: chegou finalmente o nosso Messias, há tanto tempo prometido, finalmente chegou. Vão crer na mentira, farão aliança com a mentira e vão rejeitar o Salvador, continuar rejeitando o Senhor Jesus Cristo por 3 anos e meio, até que as escamas dos olhos deles vão cair. E aos que sobrarem, de cada 3 judeus, somente um vai restar. Eles vão se converter. Os que sobrarem vão se converter, mesmo no período da grande tribulação. E aí,
obstinados como eles são, vão procurar evangelizar o mundo. Mas naquele período, o domínio do anticristo será tão perverso que quem confessar o nome do Senhor Jesus Cristo será morto. Esse iníquo não respeitará nem a Deus. Aliás, ele nunca respeitou a Deus. No seu reinado aqui sobre a terra, nesse reinado curto, menos ainda que ele vai respeitar a Deus, porque ele acha que ele vai conseguir dominar o mundo e controlar o mundo. Ele se assentará, a Bíblia diz que ele se assentará também no trono, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Hoje, onde era o templo construído por Salomão, e depois do segundo templo onde o Senhor Jesus entrou, hoje tem uma mesquita. Os judeus estão esperando que alguma coisa vai acontecer, ou um terremoto, ou algum míssil, alguma coisa vai acontecer, vai destruir aquela mesquita no monte do templo, e eles vão reconstruir. Eu era criança, ouvia meu pai dizendo que já estava tudo preparado nos Estados Unidos, peça por peça do novo templo, já está tudo preparado. Quando acontecer alguma coisa ali e aquela mesquita será destruída, em pouquíssimo tempo, o novo templo será reconstruído. E Satanás, a besta, vai se sentar no templo querendo parecer Deus. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 e 4. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Diz a palavra do nosso Deus. Segundo aos Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim a vinda desse anticristo, porque antes que venha a apostasia, mas a apostasia já veio, meus irmãos. Quando o apóstolo Paulo escreveu isso daqui, a apostasia não tinha vindo, mas agora já veio. Lembro do meu pai pregando desse mesmo púlpito, já há 40 anos atrás. Ele dizia assim: uma grande onda de apostasia está rolando pelo mundo. 30, 40 anos atrás ele já pregava deste púlpito e já dizia: uma grande onda de apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé. É o abandono da fé no Senhor Jesus Cristo. E é o que está acontecendo hoje, meus irmãos. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas já não mudam mais de comportamento. As pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não abandonam os pecados. As pessoas ouvem e sabem que são errados, mas não abandonam os seus erros. É admirável de ver. Sabem que estão errados, mas não abandonam os seus erros, porque a apostasia tomou conta. O apóstolo Paulo então dizia: o anticristo não vai se manifestar antes que venha a apostasia, mas agora já. Agora, meus irmãos, não falta mais nada para esta criatura se manifestar. Aliás, só falta uma coisa, nós vamos já ver em seguida. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o iníquo, a besta, esse animal perverso. Ele vai ser o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou que se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O templo será reconstruído em pouquíssimo tempo. Ele vai se sentar e os judeus vão acreditar: chegou o nosso Messias, aliança com a morte, aliança com o pecado, aliança com a mentira, para a desgraça deles, infelizmente. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, lemos também que ele vai proclamar a paz mundial. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Os judeus vão acreditar nele. Muita gente que se diz cristã vai lamentavelmente acreditar nele. Os falsos cristãos, os que não conhecem a palavra do Senhor, porque ele vai inicialmente proclamar a paz, mas depois a sua natureza diabólica vai se manifestar. Já vimos quem é o anticristo. Quem será o anticristo? Em segundo lugar, por que Deus permitirá uma ditadura tão terrível sobre o mundo? Por que Deus permitirá?
Você já fez essa pergunta? Por que Deus vai permitir essa terrível ditadura sobre o mundo? Por quê? A Bíblia também responde. Em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 12. A resposta vem da Bíblia. Por que Deus vai permitir? Porque Deus vai permitir essa ditadura terrível sobre o mundo. Por quê? Diz a palavra do Senhor, versículos 9 a 12. A este, o anticristo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. A resposta: porque Deus vai permitir? Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Por que Deus vai permitir essa ditadura terrível, desastrosa, diabólica no mundo? Por que Deus vai permitir? Porque as pessoas rejeitaram a verdade, porque as pessoas não aceitaram a verdade. O Senhor Jesus veio do céu, o Senhor Jesus deixou a sua glória, deixou a sua majestade e se incorporou numa pobre criancinha que nasceu em Belém. Nasceu em toda a humildade, viveu com toda a humildade, fazendo o bem, falando a verdade, proclamando o reino de Deus. Mas as pessoas rejeitaram. Não foram só os judeus que o rejeitaram, as pessoas do mundo continuam rejeitando, e muito membro de igreja continua rejeitando também. Não querem saber da verdade, não querem obedecer à verdade, preferem a morte, preferem a mentira, preferem o engano. Os templos que ficam pregando sermões positivistas estão lotados. Os templos que pregam o arrependimento, a confissão dos pecados, o quebrantamento, estes não estão todos lotados. Muitas pessoas estão brincando com a morte e preferem ouvir a mentira. Por isso Deus vai permitir essa ditadura terrível, porque as pessoas preferem a morte. Fizemos aliança com a morte, nós fizemos aliança com a mentira, então Deus vai permitir. Vocês escolheram. Deus respeita a vontade das pessoas. Deus ama o mundo, meus irmãos. João 3,16, que nós conhecemos muito bem. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou uma classe de pessoas, Deus não amou algumas pessoas, Deus não amou alguns continentes. Deus ama o mundo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas as pessoas não aceitam o amor de Deus, então vão receber o ódio. As pessoas não aceitam a verdade de Deus, então vão fazer aliança com a mentira. Deus quer salvar a todos, queridos e amados irmãos. Eu gostaria de fazer um alerta, tanto para os irmãos que estão aqui, para os que estão ouvindo também. Porque me impressiona ver pessoas que deixam uma igreja séria do Senhor Jesus Cristo, que prega a verdade, e vão para ambientes religiosos disfarçados de cristãos, para aceitar a mentira. Muitos templos estão pregando que Deus fez algumas pessoas para a salvação e outras pessoas Ele fez para a perdição. Deus criou pessoas para a perdição. Isso é proclamar a mensagem do diabo. Isso é proclamar a mensagem do inimigo. Porque Deus ama a todos. O Senhor Jesus veio para morrer por todos. E tem pessoas que deveriam ter um pouquinho mais de inteligência e buscar a palavra do Senhor, e deixam igrejas sérias que pregam esta verdade e vão para ambientes que dizem que não. Deus criou uns para o céu, Deus elegeu uns para o céu, e Deus criou outros para o inferno. Isso é diabólico, isso não é verdadeiro. Aliás, tem gente deixando igrejas sérias, indo para igrejas que dizem que nem arrebatamento vai acontecer. Então deveriam arrancar as páginas da Bíblia, ou abandonar a Bíblia de uma vez. Porque nós lemos, o primeiro versículo que nós lemos hoje, em Lucas, o Senhor Jesus falou: vigiai, para que sejais achados por dignos de evitar todas estas coisas que vão acontecer.
Uma igreja que diz que não haverá arrebatamento, ou que o arrebatamento vai ser no meio da grande tribulação, é uma igreja que não sabe que está pregando, ou sabe que está pregando a mentira. Primeiro o Espírito Santo vai ser retirado, e junto com o Espírito Santo a igreja que está selada no Espírito Santo. Depois é que o inimigo vai se manifestar para aqueles que não acreditaram na verdade, para aqueles que rejeitaram a verdade. Tenho orado e clamado a Deus por algumas pessoas que estão deixando igrejas sérias e indo para esses ambientes que pregam mentira. Vocês que estão indo nesse lugar, vocês estão fazendo a coisa errada, indo atrás da vontade, fazer a vontade humana, não a vontade do Senhor. Vamos ficar firmes na palavra do Senhor. Deus ama o mundo, Deus ama o mundo, e Deus quer a salvação de todo mundo. Mas as pessoas que rejeitaram o amor de Deus, infelizmente, vão colher as consequências. Lucas capítulo 13, versículo 34, o Senhor Jesus entrando em Jerusalém. Lucas capítulo 13, versículo 34, diz a palavra do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 34. Algum tempo atrás, há 2 anos atrás, um líder de uma igreja veio discutir comigo aqui. Veio aqui discutir comigo. Eu não vou no templo dele, eu não vou no ambiente dele para discutir com ele. Mas eles se sentem tão incomodados com a verdade e vêm aqui discutir comigo, dizendo que Deus criou, dizendo assim: eu gosto da Igreja Batista porque a Igreja Batista é calvinista. Eu falei: nós não somos calvinistas. Mas como? Então vocês são arminianos? Eu falei: nós não somos arminianos e nós não somos calvinistas, nós somos bíblicos. Porque Calvino não está na Bíblia e Armínio não está na Bíblia. Nós somos bíblicos, nós somos cristãos. O que Calvino pregava? Que Deus fez a predestinação. Deus predestinou uns para o céu, Deus predestinou outros para o inferno. Armínio falava exatamente o contrário, mas uma confusão muito grande. Irmãos, nós somos bíblicos. Nós somos bíblicos. E Calvino estava errado. Completamente errado. E os que seguem os ensinamentos de Calvino estão em grande confusão. E eu temo que essas pessoas vão passar a grande tribulação, porque não adianta ser membro de igreja, tem que obedecer a palavra do Senhor. Tenho orado por alguns descuidados, e a preocupação no meu coração é grande, porque estão ouvindo confusão. Gente da nossa família, inclusive, ouvindo confusão. Alguns dias atrás, sentei com minha mãe, nós já estávamos conversando sobre isso. Lamentavelmente, pessoas que deveriam estar firmadas na verdade estão dando ouvidos às mentiras do inimigo. O Senhor Jesus entrando em Jerusalém, diz a palavra do Senhor, Lucas 13, 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejais os que são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha faz com seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Pergunto aos irmãos, qual era a vontade do Senhor Jesus Cristo? Qual era a vontade do Senhor Jesus Cristo? Está explícita aqui. Quantas vezes ele quis ajuntar Jerusalém, quantas vezes ele quis ajuntar Israel debaixo da sua proteção. Mas eu pergunto aos irmãos, quem não quis? Foi o Senhor Jesus ou foram os israelitas? Está claro na Bíblia. Ele chorando entrava em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis que você ouvisse a verdade. Quantas vezes eu quis que você ouvisse a minha palavra. Eu mandei profetas, eu mandei sacerdotes, eu mandei a minha palavra. Vocês não quiseram. Quem não quis? O Senhor Jesus não quis salvá-los ou eles não quiseram aceitar? Está claro na Bíblia. Essas seitas vão ter que responder diante do Senhor. E os que abandonam igrejas sérias e ficam ouvindo essas mentiras vão ter que responder sério diante do Senhor. E eu temo que essas pessoas vão ter que passar pela grande tribulação, porque rejeitaram a verdade, aceitam a mentira, faz aliança com a mentira. Vai ter que passar pela grande tribulação. É uma mensagem satânica dizer que Deus quer salvar alguns e não salvar outros. Você daria o seu filho para morrer só por um grupinho de pessoas do mundo, ou você daria o seu filho para salvar o mundo todo, se fosse essa opção que nós tivéssemos? Você daria o seu filho? Não,
meu filho vai morrer, mas só por um grupinho de pessoas, o restante vai para o inferno. Você faria isso? Que desperdício, que falta de bom senso. O Senhor Jesus veio para morrer por todos, mas igrejas, israelitas e muitas pessoas do mundo terão que passar para aprender que não se deve acreditar na mentira, para aprender que não se faz aliança com a morte, só traz desgraça e conforto. Em terceiro e último lugar, quando vem o anticristo? Nós já vimos quem ele é, um ditador mundial que vai destroçar esse mundo. Nós já vimos que ele virá e Deus permitirá, porque as pessoas que não creem na verdade acreditam na mentira para depois darem valor na verdade. Quando virá este homem, esse anticristo? A Bíblia diz, em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 6. Temos a resposta para tudo isso na palavra do Senhor. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 6. Diz a palavra do Senhor, 2 aos Tessalonicenses 2, 1 a 5. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esta palavra foi escrita 2000 anos atrás. Transcorreram-se já 2000 anos, agora estamos muito próximos do arrebatamento e a apostasia já veio. Versículo 4. Se manifeste então o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que todas essas coisas vos dizia quando ainda eu estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente a um que agora resiste, até que do meio seja tirado. E o versículo 8 ainda. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vida. Somente a um que agora resiste. Quem é esse um que está resistindo? O avanço do anticristo. Quem é? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que está aqui, enviado pelo Senhor Jesus, logo após a sua assunção ao céu. O Senhor Jesus veio como um bebezinho, cresceu, viveu, serviu, pregou o Evangelho, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e falou: eu vou mandar o Espírito para que esteja convosco para sempre, para que esteja convosco para sempre. O Espírito Santo não vai embora da terra e vai deixar a igreja, não, porque a igreja está selada e o Senhor Jesus prometeu que nós estaremos com Ele para sempre. Quando o Espírito Santo sair, o Senhor Jesus virá nos buscar nos ares, nós igrejas seladas no Espírito Santo, iremos com Ele, então sim se manifestará. Quando se manifestará? Logo após o arrebatamento. A igreja arrebatada, o campo fica livre, o portão fica aberto, inclusive dos templos também, para a manifestação do anticristo. Ele vai se sentar no templo de Deus, em Jerusalém, querendo parecer Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios capítulo 15, diz a palavra do Senhor, versículos 51 e 51. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos sair daqui da terra através da morte física, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os cristãos que já estão, os seus corpos estão na sepultura, a alma deles está com Deus,
Eles vão ressuscitar, vão receber o corpo transformado, e nós, os que estivermos aqui, seremos transformados num piscar de olhos. Não dá tempo de pensar. Por isso temos que estar preparados a qualquer momento. O animal diabólico está para se manifestar. As pessoas vão acreditar na mentira, mas nós não precisamos estar aqui. Por isso precisamos de vigilância. Quero agradecer aos amados irmãos que estão aqui e os que estão ouvindo também. Já pedi perdão para algumas pessoas hoje de manhã, por às vezes ter que repreender, irmãos, por às vezes ter que falar cuidado com o descuido espiritual. Cuidado com o descuido. Satanás sabe que é a última hora, ele está para se manifestar e ele quer que você adormeça, ele não quer que você venha para a igreja. Ele não quer que você leia a Bíblia, ele não quer que você ore, ele coloca um monte de coisinhas na sua frente para você não estar em comunhão, e tem muita gente adormecida, meus irmãos, inclusive no nosso meio. Oremos para que Deus desperte, porque num momento, não dá tempo de pensar. Sexta-feira indo para São Paulo, estava uma chuva como agora. O que tinha de acidente na estrada, num momento, todo mundo animado viajando, no momento seguinte, na barroca, alguns mortos, sofrendo consequências. Irmãos, ontem voltando a mesma coisa. Num momento, um carro na frente, daqui a pouco já não estava mais, por um pequeno descuido, por um pequeno cochilo, por uma pequena negligência. Uma pequena negligência vai custar caro, meus irmãos, porque quando o Senhor Jesus fala na parábola das virgens, me incomoda profundamente quando eu leio aquela parábola. Devemos ler mais aquela parábola e meditar mais naquela parábola, porque eram 10 as virgens, a totalidade das igrejas no mundo, e elas estavam ali vestidas de noiva, eram igrejas, estavam com a lâmpada na mão, mas houve um descuido um pouco antes da meia-noite. Um pouquinho, não é uma perda de tempo isso, meus irmãos? Não é uma perda de tempo? Você está ali preparado, de repente dá um descuido e nessa hora vem. Não é uma perda de tempo. Você já teve que limpar o fogão com leite derramado? Ficou ali, coloca lá a leiteira em cima, coloca o leite e fica cuidando. Lembrei que eu tenho que pegar a caixa de fósforo, vai pegar, vaza tudo ali. Aí aquele trabalhão para limpar tudo, por um pequenino descuido. Precisamos, irmãos, ter toda a atenção, porque num piscar de olhos, não dá tempo de se salvar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 16. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 15 a 16. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 16. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Num momento, meus irmãos, não brinquem, nós estamos na última hora. Ninguém vai ficar contente no reinado da besta, do anticristo. Ninguém vai ficar contente. E eu penso naqueles irmãos, aquelas pessoas, membros de igreja, que ouviram a palavra, que conheceram a verdade, que estiveram nos templos. Para eles vai ser pior do que aqueles ateus, do que aqueles rebeldes que rejeitaram a palavra do Senhor completamente. Vai ser pior para aqueles que estiveram nos templos, mas se descuidaram. E aquele hino que nós cantamos, tão perto do reino, mas sem salvação. Tão perto, porém, sem Jesus, sem perdão. Quão perto do reino você está? Quão perto do reino? Nós temos que estar totalmente dentro da porta do reino, não adianta estar perto. Muitas pessoas estão nos templos e vão ficar. 5 de cada 10, 5 vão ficar. É o que o Senhor Jesus falou. Vamos levar a sério, porque será num piscar de olhos e não dará tempo. Mas irmãos, não precisamos passar por esse período.
Como podemos escapar desse terrível período que vai? 3 coisas que nós todos podemos fazer e que são orientação do nosso mestre. Em primeiro lugar, guardar a sua palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Em primeiro lugar, guardar a palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Diz o Senhor Jesus: não somente a igreja de Filadélfia, mas a nós também. Se queremos ser uma igreja fiel, sejamos a igreja de Filadélfia. Porque a igreja dos nossos dias é a igreja de Laodiceia, a igreja que não tem compromisso com a palavra do Senhor. Devemos ser a igreja de Laodiceia, e então a palavra do Senhor é para mim e para você. Capítulo 3, versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. De novo o Senhor Jesus está falando para os que estão brincando com a palavra de Deus: eu te guardarei da hora da tentação. O arrebatamento vai acontecer, e então vai se manifestar o anticristo. Como podemos escapar dessa hora terrível que virá sobre a humanidade? Como podemos? Guardando a palavra do nosso Deus. Quanto da palavra de Deus está no teu coração? Quanto da palavra do Senhor? Quantos versículos da Bíblia você tem guardado no seu coração? Por quê? Para não pecar contra o Senhor, para não brincar. Esse vai ser o perigo das virgens que vão ficar para trás. Esse vai ser o descuido. Eles não vão ter o divino azeite espiritual. Tinham lâmpada, estavam vestidos de noiva, mas não tinham o divino azeite. Quando o noivo chegou, as lâmpadas estavam apagando. Dai-nos do vosso azeite. Nós não temos mais a palavra. Dai-nos do vosso azeite. Queremos que não estejamos mais aqui no momento da grande tribulação, então vamos guardar a palavra do Senhor, como o Senhor Jesus nos falou. Como guardasse a palavra da minha profecia, também eu te guardarei. Não brinque nos momentos de culto, meus irmãos. Não brinque nos momentos de culto. O momento de culto, o seu lugar é na casa do Senhor. Não é em casa, não é passeando, não é viajando, é na casa do Senhor. Muitas pessoas vão ficar para trás por causa do descuido. Não vão se alimentar da palavra do Senhor. Também, além de guardarmos a palavra do Senhor, e vamos ainda ler Mateus capítulo 26, versículos 6 a 12. Mateus capítulo 26, versículos 6 a 12. Justamente essa parábola que o Senhor Jesus falou, das 10 virgens. Mateus capítulo 25, versículos 6 a 12. Mateus 25, 6 a 12. Mateus 25, 6 a 12. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Não tinham mais a palavra de Deus. Batucada tem de monte, dança tem de monte, show tem de monte, espetáculo circense tem de monte, brincadeira tem de monte, mas a palavra de Deus já não tem. Quantos templos, igreja batista, igreja isso, não tem mais azeite, não tem mais a palavra de Deus. Tem o nome de virgem ainda, tem o nome de noiva ainda, mas não tem mais a palavra de Deus. Tem a lâmpada de igreja, mas não é mais igreja do Senhor, porque já não tem mais a palavra do Senhor. Continua dizendo: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes disseram às outras: não seja o caso de que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, o arrebatamento, amados irmãos, num piscar de olhos. Chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E que está escrito na sua Bíblia? Fechou-se a porta. Cuidado com o descuido. Cuidado com o descuido. Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, vai dizer: em verdade vos digo que não vos conheço. O Senhor Jesus te conhece? O Senhor Jesus sabe da sua integridade?
O Senhor Jesus está vendo a sinceridade no seu coração? Não vamos enganar o nosso mundo. Não temos condições de enganar. Também, além de guardarmos a palavra do Senhor, devemos vigiar e orar. Mateus 25, versículo 13, próximo versículo, o Senhor Jesus diz: vigiai, porque não sabeis o dia, nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. Não brinque, não brinque. Vigiemos, porque o anticristo vai se manifestar e será um período terrível, amados irmãos. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Nós já lemos um versículo no início. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. Diz a palavra do Senhor. Lucas 21, 34 a 36. Vamos nos alimentar mais da palavra do Senhor. Menos brincadeiras, menos distrações, menos descuido, mais atenção na palavra do Senhor e mais vigilância também. Versículo 34 a 36. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria. Quantos não vão à igreja por causa de almoço de família? Glutão. Cuidado, o Senhor Jesus está falando. Quantos não vêm na igreja porque tem festa de aniversário, festa disso, festa daquilo? O que é mais importante para você? O Senhor Jesus não engana, ninguém vai enganá-lo. Glutonaria, de embriaguez. Ah, meus irmãos, quantos estão descuidados nesta hora? E dos cuidados desta vida, os cuidados da casa, do carro, dos passeios, da família, disso, daquilo. Tem gente dando mais valor para essas coisas do que para Deus. Igreja, quando dá tempo, se dá tempo, chovendo do jeito que está hoje, melhor ficar debaixo da cama. Também tem uma ordem do governo mesmo para não ir para a igreja mesmo. Vamos aproveitar. Olha que bom que o governador falou isso. Que bom. A gente já não estava com vontade de ir mesmo. Vamos aproveitar. Parabéns, amados irmãos, pela fidelidade. Ou nós obedecemos a ordem de Deus, ou obedecemos as ordens dos homens. As duas coisas não dá para obedecer. Os cuidados dessa vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Vai ter muita gente embriagada naquele dia e não vai para o céu. Vai ter muita gente em festa de aniversário, não vai porque trocou o certo pelo errado. Vai ter muita gente dando mais atenção para a família do que para o Senhor. E ele falou: quem ama pai, mãe, marido, esposa, filhos mais do que a mim, não é digno de mim. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam a face de toda a terra. Quando eu era criança, morávamos lá em Tagaçaba. Algumas pessoas, para pegar passarinhos, colocavam arapuca. Já viram arapuca como é que é? É uma casinha feita de madeira e ela tem um pauzinho levantado e as pessoas colocam ali, o caçador coloca ou milho, ou alguma banana, alguma coisa para atrair o pássaro. Na hora que o pássaro vai passar, ele não vê que tem um galinho que está sustentando aquela arapuca de pé. A hora que ele pisa ali, cai a arapuca, ele está preso ainda. Tem muito cristão indo atrás de arapuca, do laço, vem de laço, pega e não tem mais como. Vigiar em todo o tempo, orando em todo o tempo, para que sejais havidos dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. E vocês devem estar de pé diante do Filho. Vamos nos preparar, queridos irmãos, orar, buscar a palavra do Senhor, vigiar em todo o tempo e nos preparando, como diz 2 aos Coríntios, capítulo 11, 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 a 4. 2 aos Coríntios 11, 2 a 4. 2 aos Coríntios 11, 2 a 4. Diz a palavra do Senhor, 2 aos Coríntios 11, 2 a 4.
porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a seu marido, a saber, a Cristo. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma maneira corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, falamos domingo passado, outro Jesus, tem muito Jesus sendo proclamado por aí, mas não o Senhor Jesus, não o Senhor Jesus, que não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que está gerando confusão, as pessoas estão falando tanta bobagem que ninguém entende nada, é o outro espírito, não é o Espírito Santo, outro Jesus, outro espírito e o outro evangelho. Cuidado, meus irmãos, por que precisamos conhecer a palavra de Deus? Para não sermos enganados com o outro Jesus, com o outro espírito, com o outro evangelho, que é um arremedo apenas para imitar, mas não é a verdade. Outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Olha que tragédia. Vão acreditar no outro Jesus, vão acreditar no outro espírito, vão acreditar no outro evangelho. Esse vocês vão sofrer, esses vocês vão aceitar. Sofrer está na palavra de Deus. O Senhor Jesus, que é o Senhor, que é a verdade, que é a vida, os judeus e muitos ditos cristãos estão rejeitando. O anticristo, quem é? Quando vir? Nossa, vamos então preparar. O que devemos fazer, queridos irmãos? Nos alimentarmos da palavra do Senhor todos os dias, nos enchermos da palavra do Senhor, vigiarmos em todo o tempo, com toda oração e súplica, e nos prepararmos para esse glorioso momento. Não posso esquecer o dia 18 de setembro de 1982, já faz muito tempo atrás, mas foi o dia em que eu me casei com a Léa. É um dia inesquecível. Eu levantei de manhã tão alegre, tão feliz, que seria o dia que eu ia me casar com a mulher que eu amo. Nós amamos o Senhor Jesus de verdade? Então por que esse descaso? Por que essa brincadeira? Por que tanta indiferença para com Ele, para com a sua palavra? Por quê? Vamos nos firmar. Ou você não ama o Senhor Jesus de verdade, mas se ama, então vamos nos aproximar mais dele, buscá-lo mais e rejeitar todas as distrações desse mundo. Nas esquinas com o semáforo, o que acontece quando as pessoas não obedecem o semáforo, meus irmãos? O que acontece? Quando tem um semáforo aberto para mim, no vermelho, e eu vou passar, mas uma pessoa irresponsável vê o vermelho para ele e não respeita, o que vai acontecer? Vai dar tragédia. O que vai acontecer com os descuidados dos sinais da palavra de Deus? O que vai acontecer? Tragédia inevitável. Estamos alertados? Então vamos obedecer, vamos orar, vamos vigiar, vamos trabalhar, vamos servir, porque logo o Senhor Jesus virá para nós. Que Deus assim abençoe a sua igreja. Descansar, oh bela terra.
o lindo lar celestial. Vamos orar. Senhor, permita que todos os membros desta tua igreja estejamos preparados, Senhor. Nós já sabemos quem vai ser o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, o iníquo, a besta, o animal diabólico maligno que vai destroçar esta terra. Que período terrível será para os que acreditarem na mentira, que fizerem aliança com a morte, com o pecado. Ajuda, Senhor, os irmãos da tua igreja estarem vigilantes, estarmos todos preparados, com as nossas lamparinas abastecidas com o divino azeite espiritual. Ajuda, Senhor, a todos nós a termos prazer na tua palavra, menos das coisas deste mundo, menos das distrações. Lemos há pouco que as pessoas vão estar distraídas com tanta glutonaria, com tanta bebedice, com tantos prazeres, com tantos encantos, e aquele momento vai pegá-los de improviso, como um laço. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos preparados. Pedimos a tua bênção e a tua proteção, levando todos os amados irmãos em segurança para os seus lares, despertando os que estão adormecidos, Senhor, antes que seja tarde demais. Muito obrigado pela boa e copiosa chuva que o Senhor manda, chuvas de bênçãos espirituais, chuvas de bênçãos materiais, chuvas de bênçãos na agricultura, sobre os rios, sobre os mananciais. Te louvamos, o Senhor é muito bom. O Senhor continua manifestando o seu amor, o teu poder sobre todos nós. Permita então que vivamos também no teu amor, amando ao Senhor de todo o coração. Dá a todos, ó Deus, um bom restante de dia, todos guardados e protegidos pelo Senhor, servindo ao Senhor com sinceridade e verdade. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar com o pós-lúdio e com oração silenciosa. Estamos com o livro encerrado. Esta mensagem foi baseada no livro O Anticristo, escrito pelo pastor João Cortes, amigo do nosso pai. Veio para o Brasil juntamente com os nossos avós. Minha mãe me presenteou com esse livro, e um livro muito importante. Se alguém quiser ler, para se aprofundar ainda mais, conhecer mais, é muito importante nos prepararmos para que não sejamos apanhados de improviso, como um pássaro na arara. Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Deus.